Neste bloco, daremos continuidade à leitura sistematizada do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, instituído pelo Provimento Conjunto número 93 de 2020. E agora, dando continuidade aqui ao capítulo 3, da entrada em exercício. Artigo 26. O exercício da atividade notarial registral terá início perante o diretor do foro, dentro de 30 dias improrrogáveis contado da investidura. Então, mais uma vez, o exercício da atividade notarial ou de registro terá início perante o diretor do foro dentro de 30 dias improrrogáveis. Vou até deixar marcado aqui, improrrogáveis, em vermelho. Improrrogáveis contados da investidura. Parágrafo primeiro. Dentro de 5 dias contados do exercício, o novo delegatário providenciará o encaminhamento de cópia dos documentos abaixo relacionados à Corregedoria Geral de Justiça. Então, vai encaminhar os documentos à Corregedoria Geral de Justiça. Quais documentos? 1. Termo de exercício. 2. Formulário de cadastro devidamente preenchido, conforme o modelo fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça. Documento de identidade oficial. 4. Cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda, o CPF. 5. Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ. Parágrafo 2º. Se o exercício não ocorrer no prazo legal, o ato de delegação do serviço será declarado sem efeito perante o presidente do Tribunal de Justiça. Então, será declarado sem efeito. Artigo 27. A entrada em exercício do novo delegatário se dará em data designada pelo diretor do foro. Artigo 27-A. O delegatário encaminhará ao diretor do foro, no prazo de 30 dias úteis, contados da data de entrada em exercício, inventário, contendo as informações previstas no artigo 43 desse provimento conjunto. Passamos um pouquinho, que esses artigos foram revogados pelo provimento 142. Capítulo 4 da vacância. Artigo 33. A declaração Artigo 33. A delegação a tabelião ou oficial de registro se extinguirá por 1. Morte. 2. Aposentadoria facultativa. 3. Invalidez. 4. Renúncia. 5. Perda da delegação. Parágrafo 1º. A aposentadoria facultativa ou por invalidez ocorrerá nos termos da legislação previdenciária. Parágrafo 2º. As situações enumeradas no caput desse artigo, no prazo de 5 dias contados da vacância, serão comunicados ao diretor do foro e à Corregedoria Geral de Justiça pelos então titulares dos serviços notariais e de registro, quando vivos, bem como pelos substitutos, escreventes autorizados e auxiliares. Parágrafo 3º. Extinta a delegação, o diretor do foro declarar por portaria a vacância da serventia, observando o disposto no parágrafo 5º desse artigo, e designará, nos termos do artigo 34 desse provimento conjunto, tabelião ou oficial de registro interino para responder pelo expediente, bem como remeterá em até 24 horas cópia do ato à Corregedoria Geral de Justiça. Parágrafo 4º. Publicada a portaria declaratória de vacância, os interessados poderão, em 15 dias, apresentar impugnação que será decidida, no mesmo prazo, pelo diretor do foro, o qual remeterá cópia da respectiva decisão à Corregedoria Geral de Justiça. Parágrafo 5º. Serão observados os seguintes critérios para definição da data de vacância, conforme hipótese de extinção prevista no caput desse artigo. 1. A data da morte constante da respectiva certidão de óbito. A data da aposentadoria facultativa ou por invalidez, assim considerada aquela que ocorrer. Aí tem as situações. A. A publicação do respectivo ato na imprensa oficial, quando concedida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, IPSENG, ou
B. O deferimento do respectivo requerimento pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, quando se tratar de aposentadoria pelo regime geral da Previdência Social. 3. A data do reconhecimento da invalidez, assim considerada aquela em que ocorrer. Então, na sequência, as situações. A. A publicação do ato de extinção da delegação pelo presidente do Tribunal de Justiça, caso não estabeleça outra data específica. Ou o trânsito em julgado de decisão judicial que reconhecer a invalidez. Opa, acho que eu cliquei em outro lugar aqui. Vou ler novamente, tá? O trânsito em julgado de decisão judicial que reconhecer a invalidez, caso não estabeleça outra data específica. 4. A data de renúncia, assim considerada aquela em que for protocolizado o respectivo requerimento perante o diretor do foro, caso não estabeleça outra data específica. 5. A data do trânsito em julgado da decisão que aplicar a pena de perda da delegação. 6. A data do trânsito em julgado da decisão judicial que declarar a extinção da delegação, caso não se estabeleça outra data específica. 7. A data da investidura do titular em outro serviço notarial ou de registro. 8. A data da posse do titular em qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que sem remuneração, ressalvados os casos de mandato eletivo, consoante com o disposto no artigo 25, parágrafo 2º da Lei 8.935, de 1994. Parágrafo 6º. O diretor do foro, ou o servidor por ele designado, comunicarão à Corregedoria Geral de Justiça, impreterivelmente, em até 10 de janeiro e 10 de julho de cada ano, toda e qualquer vacância de serviço notarial ou de registro ocorrido no semestre anterior. Vamos ler novamente, parágrafo 6º. O diretor do foro ou o servidor por ele designado comunicarão à Corregedoria Geral de Justiça impreterivelmente até dia 10 de janeiro e o dia 10 de julho de cada ano toda e qualquer vacância de serviço notarial ou de registro ocorrida no semestre anterior. Parágrafo 7º. A Corregedoria Geral de Justiça, sempre nos meses de janeiro e julho de cada ano, publicará a lista geral atualizada dos serviços notariais e de registro com vacância declarada pelo Estado de Minas Gerais, observando-se as regras estabelecidas nas resoluções do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, número 80, de 9 de junho de 2009, que declara a vacância dos serviços notariais e de registros ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria, estabelecendo regras para preservação da ampla defesa dos interessados para o período de transição e para a organização das vagas do serviço de notas e registro que serão submetidos ao concurso público e número 81, a resolução número 81 de 9 de junho de 2009, que dispõe sobre os concursos públicos de provas e títulos para outorgas das delegações de notas e de registro e minuta do edital. Parágrafo 8º. A lista geral referida no parágrafo 7º deste artigo será elaborada rigorosamente em ordem cronológica de vacância, definidora do critério de ingresso, seja provimento ou remoção, das serventias vagas a serem oferecidas em concurso público, consoante o disposto na resoluções do CNJ número 80 e 81, ambas de 2009. Parágrafo 9º. Para o desempate de vacâncias ocorridas na mesma data, será observada a data de criação do serviço, prevalecendo a mais antiga, e quando persistir o empate, será promovido o devido sorteio público. Parágrafo 10º. O critério de ingresso em concurso público de cada serventia destinada a provimento e para remoção, aplicado alternadamente à proporção de 2/3 partes e 1/3 parte, respectivamente,
segundo ordem cronológica de vacância, será permanente e vinculante, sem possibilidade de alteração enquanto persistir aquela vacância. Então, vamos ler esse parágrafo novamente. O critério de ingresso em concurso público de cada serventia destinada para provimento ou remoção, aplicado alternadamente à proporção de duas terças partes e uma terça parte, respectivamente. Vou colocar de outra cor, para diferenciar. Então, duas terças partes para provimento e uma terça parte para remoção. Parágrafo 11. Caso a serventia não seja provida em concurso público, será mantida a lista geral de vacância com a mesma classificação, segundo critério vinculante de ingresso, seja provimento ou remoção, já definido anteriormente. Parágrafo 12. As serventias integrantes da lista geral de vacância que forem providas em concurso público também serão mantidas na listagem para fins de preservação do critério vinculante de ingresso, provimento ou remoção dos demais serviços vagos, devendo constar expressamente a situação do provimento com a indicação do respectivo concurso público, o nome do novo delegatório e a data de entrada em exercício. Parágrafo 13. Ficam estabelecidos nos dias 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, então vou deixar marcado isso aqui, ó, 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, como datas de corte para elaboração da lista geral referida no parágrafo 7º desse artigo, de forma que as vacâncias ocorridas após essa data serão incluídas na listagem a ser publicada no próximo semestre. Parágrafo 14. Havendo razão fundada, o diretor do foro poderá, a qualquer momento, por portaria, revogar a designação do tabelião ou oficial de registro interino, designado ou outro responsável para responder pelo expediente, observado o disposto no artigo 34 desse provimento. Então, vamos para o capítulo 5 da interinidade e da intervenção. Então, tem alguns artigos aqui que foram revogados pelo provimento conjunto 142. E vamos lá. Artigo 34-A. Declarada a vacância da serventia, o diretor do foro designará interino para responder pelo expediente, observadas as disposições dos artigos 66 e seguintes do Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça, foro extrajudicial, instituído pelo provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, número 149, de 30 de agosto de 2023. Parágrafo único. A critério do diretor do foro, ou não havendo interessados em assumir interinamente a serventia de registro civil com atribuição notarial, localizada em distrito com baixa arrecadação de emolumentos ou totalmente dependente dos recursos advindos da complementação de renda mínima pela conta identificada como recursos de recompensação, Recomp MG, deverá ser realizada a anexação provisória da serventia, conforme artigo 300-H da Lei Complementar Estadual número 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e a divisão judiciária do Estado de Minas Gerais. Artigo 35. Será designado interventor para responder pela serventia, cuja designação deverá observar as regras dos artigos 67 e 68 do Código Nacional de Normas, nos seguintes hipóteses: 1. Afastamento preventivo no curso do processo administrativo disciplinar, nos termos do artigo 1202 deste provimento conjunto. 2. Sugestão de aplicação de pena de perda da delegação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1202 deste provimento conjunto. Artigo 36. No prazo de 30 dias após a designação, o interino e o interventor deverão enviar ao diretor do foro, por meio de malote digital, os seguintes documentos: 1.
documento de identificação com foto, número de CPF, comprovante de endereço, certidão atualizada de casamento ou de nascimento, comprovante de formação em direito ou de exercício na atividade notarial e de registro. 6. Certidão negativa de antecedentes criminais dos locais de domicílio eleitoral, residencial e de atividade profissional dos últimos 5 anos, expedida pela Justiça dos Estados e pela Justiça Federal. 7. Declaração de bens e direitos, assinada pelo interino ou interventor. Vou deixar marcado isso aqui também. Artigo 37. A designação de interino e de interventor será feita no interesse do poder público, observados os critérios de conveniência e de oportunidade. Parágrafo 1º. Havendo quebra de confiança, o juiz diretor do foro, discricionariamente, em decisão motivada e individualizada, revogará a designação do interino, prescindindo de sindicância e de processo administrativo com ampla defesa e contraditório. Parágrafo 2º. Deverá ser comunicada à Advocacia Geral do Estado e ao Ministério Público a existência de indícios da prática de crime ou de ato de improbidade administrativa pelo interino ou pelo interventor. Isso aqui eu vou até marcar de forma diferente aqui, ó, porque isso aqui é bem crítico. Ok, vamos continuar mais um pouco. Parágrafo 3º. Dentre as situações dentre outras situações, ocasionam a quebra de confiança, a rejeição da prestação de contas do interino, a queda injustificada da arrecadação da serventia vaga e a contratação de empresas que detenham entre seus sócios, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral, por afinidade até o terceiro grau interino. Parágrafo 4º. A ocorrência da quebra de confiança não dispensa o saneamento das irregularidades imputadas pela autoridade correcional, independentemente da responsabilização civil, tributária, trabalhista e criminal. Deixa eu marcar aqui também. Cabíveis à espécie. Então, vamos ler o parágrafo novamente. A ocorrência da quebra de confiança não dispensa o saneamento das irregularidades imputadas pela autoridade correcional, independentemente da responsabilização civil, tributária, trabalhista e criminal, cabíveis à espécie. Artigo 38. Fica limitada a 90,25% do subsídio dos ministros. Deixa eu deixar marcado aqui, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, a remuneração mensal do tabelião ou registrador interino. Mais uma vez, fica limitada a 90,25% do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, a remuneração mensal do tabelião ou registrador interino. Parágrafo único. O Corregedor-Geral de Justiça ou o juiz diretor do foro poderá limitar a remuneração do interino em valor inferior ao limite que trata o caput desse artigo, levando em consideração a renda da serventia e a natureza do serviço. Artigo 39. Fica limitada a 20% do subsídio do ministro do STF a remuneração mensal dos prepostos da serventia, inclusive do substituto. Então, fica limitada a 20% do subsídio dos ministros do STF a remuneração mensal dos prepostos da serventia, inclusive do substituto. Parágrafo 1º. O Corregedor-Geral de Justiça ou o juiz diretor do foro da respectiva comarca do interior poderá fixar a remuneração dos prepostos, inclusive do substituto, em percentual menor do que aquele de que trata o caput desse artigo. Parágrafo 2º. Nas serventias geridas por interino, em que possuírem arrecadação mensal superior a R$ 300.000, o Corregedor-Geral de Justiça poderá fixar a remuneração mensal dos prepostos, inclusive dos substitutos, em até 40% do subsídio dos ministros do STF. Parágrafo 3º. Nas serventias geridas por interino,
A manutenção ou designação de mais de um substituto dependerá da aprovação do Corregedor-Geral de Justiça ou do diretor do foro da respectiva comarca do interior, em número razoável, de acordo com a necessidade do serviço e com a arrecadação mensal da serventia. Artigo 40. Os honorários mensais do interventor serão fixados pelo diretor do foro e não poderão superar o teto remuneratório de 90,25% do subsídio do ministro do STF. Parágrafo 1º. Durante o período de afastamento, o titular perceberá metade da renda líquida da serventia. A outra metade será depositada em conta bancária especial, com correção monetária a ser aberta pelo interventor. Parágrafo 2º. Absolvido o titular, receberá ele o montante depositado na conta a que se refere o parágrafo 1º desse artigo, e, se condenado, caberá a este o montante ao interventor, respeitado o teto remuneratório descrito no caput desse artigo. Parágrafo 3º. Nos casos de condenação e para fins de apuração do montante devido ao interventor, a que se refere a parte final do parágrafo 2º desse artigo, observar-se-á o seguinte: 1. Será considerado todo o período da intervenção para apuração do saldo da conta bancária especial, bem como o valor total efetivamente recebido pelo interventor. 2. O valor máximo possível de recebimento pelo interventor deve ser apurado multiplicando-se o valor do teto remuneratório pelo número de meses do período da intervenção, observados os seguintes: a. A proporcionalidade nos meses em que o serviço não for integralmente prestado pelo interventor, durante esse período, o valor do teto remuneratório vigente em cada mês da intervenção. 3. Tendo o interventor recebido o máximo a que se refere o inciso 2 do parágrafo 3º desse artigo, o saldo existente na conta bancária especial deverá ser revertido ao Fundo Especial do Poder Judiciário, FEPJ, do Tribunal de Justiça. 4. Na hipótese de o interventor não ter obtido a remuneração máxima permitida, fará jus à complementação do valor recebido, o qual corresponderá à diferença entre o valor máximo apurado, nos termos do inciso 2, parágrafo 3º deste artigo, e o valor efetivamente recebido durante o período da intervenção. 5. Na hipótese em que o saldo da conta bancária especial for inferior ao valor do máximo que se refere ao artigo, ao inciso 2 do parágrafo 3º desse artigo, o interventor fará jus ao montante depositado na referida conta. Parágrafo 4º. A contratação de prepostos no período de intervenção deverá ser aprovada pelo diretor do foro e sua remuneração deverá observar as limitações previstas no artigo 39 desse provimento conjunto, ressalvada a necessidade de observância da remuneração habitual do preposto que seja mantido em sua função. Artigo 41. Os interinos e os interventores designados, ao assumirem a serventia, assinarão um termo e prestarão compromisso de guardar e conservar os documentos, fichas, livros, papéis, microfilmes e sistemas de computação, selos de fiscalização, etiquetas adesivas de segurança e todo o acervo pertencente ao serviço até a efetiva transmissão da serventia ao novo responsável. Parágrafo único. Na data de assinatura do termo mencionado no caput desse artigo, será apresentado ao diretor do foro o livro de registro diário auxiliar da receita e da despesa para conferência e visto. Então, será apresentado o livro diário auxiliar da receita e despesa para conferência e visto. Artigo 42. O termo de compromisso do interino ou do interventor deverá conter 1. A qualificação e assinatura do interino ou do interventor, a serventia para o qual tenha sido designado, o número da portaria de designação e autoridade a que estiver expedido, a data de início do exercício da interinidade ou da intervenção. 5. A declaração de que se responsabiliza pela prestação do serviço
nos moldes da legislação em vigor, enquanto responder pela serventia. 6. O compromisso de transmitir ao novo titular, em bom estado de conservação, os livros, as fichas, os documentos, papéis, microfilmes, selos de fiscalização, as etiquetas adesivas de segurança e todo o acervo pertencente ao serviço, inclusive o banco de dados, em conjunto com o software e as atualizações que permitam seu pleno uso, bem como as senhas e os dados necessários para acesso de tais programas, garantindo a continuidade na prestação do serviço de forma adequada e eficiente, sem interrupção. 7. A declaração do interino ou do interventor de cumprimento dos requisitos exigidos no artigo 68 do Código Nacional de Normas. Artigo 43. O interino ou interventor encaminhará ao diretor do foro, no prazo de até 30 dias úteis, no prazo de até 30 dias úteis contados da assinatura do termo de compromisso, o inventário contendo as seguintes informações. Vou ler novamente. Artigo 43. O interino ou interventor encaminhará ao diretor do foro, no prazo de até 30 dias úteis contados da data de assinatura do termo de compromisso, inventário contendo as seguintes informações. 1. Relação dos livros existentes na serventia, com o número inicial e final de cada livro, bem como o último número de ordem utilizado na data do inventário. 2. Número e data do último recibo de emolumentos emitidos na data do inventário. 3. Relação dos selos de fiscalização e etiquetas adesivas de segurança em estoque na serventia, com indicação da respectiva sequência alfanumérica inicial e final. 4. Relação dos microfilmes e outros sistemas usado pela serventia para escrituração ou arquivamento dos documentos. 5. Relação dos programas de informatização usados pela serventia, bem como, de forma de backup, o número das mídias existentes. 6. Relação dos funcionários, com descrição do cargo, salário e forma de admissão. 7. Certidões de débito para com o INSS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e demais encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais. 8. Indicação de eventuais dívidas trabalhistas, previdenciárias e fiscais do respectivo montante e da situação atualizada da serventia em relação às dívidas. 9. Relação dos demais materiais de expediente, móveis e imóveis que sejam utilizados pela serventia em que o interino queira colocar à disposição do novo titular, mediante a negociação entre ambos. 10. Valores recebidos a título de depósito prévio. Artigo 44. O interino e o interventor deverão transferir para o seu CPF todas as obrigações de contratações vigentes e afetas ao serviço no prazo de 30 dias contados da data de designação, sob pena de indeferimento das despesas. Parágrafo 3º. A rescisão dos contratos de trabalho deverá ser realizada quando ocorrer a transmissão do acervo de interino para interino, interino para interino, 2, delegatário para interino e 3, interino para delegatário. Parágrafo 5º. Para a regularização dos contratos de trabalho, poderá o interino solicitar ao diretor do foro a suspensão do expediente da serventia. Parágrafo 6º. Os prepostos somente poderão atuar na serventia após o registro na Carteira de Trabalho de Previdência Social, CTPS, do novo contratado de trabalho, assinado pelo atual responsável. Parágrafo 7º. A extinção da delegação, por qualquer motivo, também importa na extinção de todos os contratos de trabalho firmados pelo anterior delegatário, sendo a responsabilidade deste de seu espólio ou dos herdeiros o pagamento de todas as verbas legais pertinentes. Parágrafo 8º. Considerado o caráter personalíssimo da contratação, realizada pelo anterior delegatário, artigo 20 da Lei 8.935 de 1994, e o retorno do serviço delegado ao Estado, artigo 236 da Constituição Federal,
A contratação referida no caput desse artigo deverá ser formalizada mediante um novo contrato de trabalho, diante da modificação da situação jurídica inicial, com adequações do patamar remuneratório, se necessário. Parágrafo 9. O interino deverá identificar os empregados do antigo delegatário que não foram contratados, certificando seu tempo de trabalho de acordo com as informações que constarem do acervo da serventia. Parágrafo 10. Havendo troca de interinos durante a vacância da serventia, não se faz necessária nova contratação, mas apenas a recepção do empregado, mantendo-se o vínculo trabalhista anterior apenas com a substituição do empregador. Artigo 44-A. O interventor, durante o período de afastamento preventivo do delegatário no curso do processo administrativo disciplinar, não poderá realizar a rescisão dos contratos de trabalho vigentes na serventia sob intervenção, salvo hipótese prevista no parágrafo 1º deste artigo, ou quando demonstrada sua efetiva necessidade e o impacto na serventia, o que deverá ser previamente apresentado à direção do foro ou nas serventias de Belo Horizonte à Corregedoria Geral de Justiça. Parágrafo 1º. Poderá ocorrer a rescisão dos contratos de trabalho no caso de afastamento decorrente de sugestão de aplicação de pena de perda da delegação, caso não seja viável a manutenção da equipe. Parágrafo 2º. A regularização dos contratos de trabalho poderá, não, desculpa, para a regularização dos contratos de trabalho, poderá o interventor solicitar a suspensão do expediente da serventia. Artigo 45. Todos os responsáveis interinos por serventias notariais de registro vagas devem proceder ao recolhimento de eventual quantia em sua renda líquida exceda ao teto remuneratório de 90,25% do subsídio dos ministros do STF. Vou ler novamente esse artigo. Todos os responsáveis interinos por serventias notariais de registro vagas devem proceder ao recolhimento de eventual quantia que, em sua renda líquida, exceda ao teto remuneratório de 90,25% do subsídio dos ministros do STF. Parágrafo 1º. A receita líquida excedente será apurada mensalmente, depois de pagas as despesas da serventia. Parágrafo 2º. Na hipótese de o responsável interino responder por mais de um serviço vago, a renda de todos eles deverá ser somada para fins de apuração do valor a que se refere o caput desse artigo. Parágrafo 3º. A designação do substituto para responder interinamente pelo expediente deverá ser revogada se for constatado o não repasse ao Tribunal de Justiça do excedente a 90,25% dos subsídios dos ministros do STF. Parágrafo 4º. É vedada a utilização de receita excedente da serventia para a quitação de dívidas provenientes da delegação anterior, inclusive as de cunho fiscal, previdenciário ou trabalhista. Artigo 46. Na serventia sobre intervenção, a receita excedente será apurada mensalmente, após pagamento das despesas e da remuneração do interventor, nos termos do artigo 40 deste provimento conjunto. Parágrafo 1º. Metade da receita excedente deverá ser depositada em conta bancária do delegatário afastado e a outra metade em conta bancária especial, com correção monetária, até o 15º do mês, até o dia 15 do mês seguinte ao da apuração. Vou ler o parágrafo novamente. Metade da receita excedente deverá ser depositada em conta bancária do delegatário afastado e a outra metade em conta bancária especial com correção monetária até o dia 15 do mês seguinte ao da apuração. Parágrafo 2º. O atraso nos depósitos mencionados no parágrafo 1º desse artigo deverá acarretar a imediata substituição do interventor. Artigo 47. As normas aplicáveis ao delegatário também são aplicáveis ao interino, ao interventor, no que couber. Artigo 48.
Os recolhimentos a que se refere o artigo 45 desse provimento conjunto deverão ser efetuados até o dia 10 do mês subsequente ao do recebimento dos emolumentos, mediante a guia de recolhimento de custas e taxas judiciárias, do tipo Guia Expediente ao Teto Remuneratório, emitida por meio do Sistema Integrado de Apoio à Fiscalização dos Serviços Notariais e de Registros, o SISNOR. Parágrafo único. O recolhimento, após o prazo estabelecido no caput desse artigo, será feito sem correção monetária, considerando os índices da Corregedoria Geral de Justiça, além de juros de mora de 1% ao mês. Então, vamos encerrar aqui esse módulo, deixando para o próximo bloco o artigo 49, que está relacionado ao capítulo 6 do módulo Receitas e Despesas.